E aí, nação tricolor? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo absolutamente histórico aqui do R7 Tricolor. O canal que vive, respira e pulsa São Paulo Futebol Clube 24 horas por dia. Se você ainda não é inscrito, corre agora mesmo. Aperta aquele sininho e ativa todas as notificações porque a notícia de hoje vai parar o Brasil inteiro. E olha, se você quer apoiar de verdade esse canal, fazer parte da nossa família VIP, ter acesso a conteúdos exclusivos, lives especiais, análises aprofundadas e participar ativamente da maior comunidade são paulina da internet, clica em Seja Membro aqui embaixo agora mesmo. Vamos juntos fazer história. E prepara o coração, tricolor, porque a bomba de hoje é de derrubar qualquer um. Estamos falando da possibilidade do dono da Ambev, a maior patrocinadora do país, bancar a chegada de Lionel Messi ao São Paulo. Isso mesmo. O melhor jogador da história pode vestir o manto tricolor sob o comando de Hernan Crespo. Então respira fundo, porque o vídeo de hoje vai ser inesquecível. A bomba que parou o Morumbi. O Morumbi acordou diferente. Com aquele zumbido no ar que faz a pele arrepiar antes de clássico ou final. Mas não tinha jogo decisivo no calendário, não tinha taça na mesa, não tinha faixa pronta para sair do forno. E mesmo assim o torcedor do São Paulo saiu de casa com a sensação clara de que alguma coisa gigante está se mexendo nos bastidores. Porque começou a circular no meio da madrugada a conversa de que o dono da maior patrocinadora de camisa do país, o homem forte da bebida que estampa arquibancada e mesa de bar de norte a sul, estaria disposto a bancar simplesmente a chegada de Messi ao tricolor. Como se fosse pouco dizer que quer colocar o melhor jogador da história vestindo o manto mais pesado do futebol brasileiro. A história que parecia brincadeira de internet começou a ganhar cara de coisa séria quando os detalhes começaram a vazar em tom de sussurro. E a narrativa ficou muito clara para quem conhece a grandeza do São Paulo. Porque não se trata só de contratar um astro. Se trata de reposicionar o clube como protagonista global. E é isso que mexe com o imaginário da torcida, que já viu Raí, Kaká, Denilson, Cafu e Rogério Ceni levarem o nosso escudo para o mundo inteiro. Mas agora está encarando a possibilidade de ver Messi, aquele Messi, o Messi de Copa do Mundo, de chute na gaveta, de assistência impossível. Entrando no Morumbi com a camisa tricolor listrada, sob comando de Hernan Crespo, que conhece o clube, entende a pressão e sabe muito bem o que significa vestir essa camisa que pesa toneladas. O papo que corre é o seguinte, e o torcedor já entendeu o recado nas entrelinhas. Não é que o São Paulo hoje sozinho consiga bancar todos os custos que envolvem um jogador desse tamanho. Porque a gente sabe que Messi não é só salário. Messi é operação mundial. É marketing. É divisão de imagem. É contrato publicitário amarrado em detalhe jurídico. É estrela que move audiência em qualquer fuso horário. É influência esportiva e econômica em escala planetária. E justamente por isso entrou na conversa um jogador de outra prateleira, mas fora de campo. Um investidor dos mais poderosos do país, com ligação direta a marcas gigantes que estão presentes no uniforme, nas placas, nas ativações de arquibancada. Alguém que não pensa pequeno e que enxerga o São Paulo como a plataforma perfeita para fazer história. Essa leitura de que o investidor da gigante das bebidas estaria disposto a bancar o projeto Messi no São Paulo caiu como combustível em pólvora de torcida carente de protagonismo internacional. Porque o torcedor tricolor cansou de ver outros clubes brasileiros fazendo barulho, contratando nomes midiáticos, atraindo holofote internacional com atacante caro vindo da Europa. Enquanto a gente vinha reconstruindo passo a passo, organizando dívida, pagando conta antiga, arrumando vestiário, plantando um ambiente competitivo com Crespo. E esperando a hora certa de dar o salto de novo. Aquele salto que sempre fez parte da essência do tricolor. Que é não ser apenas competitivo no Brasil, mas impor respeito no continente e além dele. E aí entra um ponto que mexe com o emocional de qualquer São Paulino que sabe onde pisa. Hernan Crespo é mais do que o técnico. Ele é quase um embaixador do espírito competitivo que marcou as eras de ouro do clube. Ele resgatou no elenco aquele olhar de quem sabe que aqui não se joga para participar, aqui se joga para ganhar.
E a simples ideia de Crespo comandando Messi no Morumbi virou uma imagem que parece cena de filme. Uma daquelas cenas de trailer que roda no telão antes do jogo, enquanto a torcida inteira canta no ritmo dos cantos da arquibancada norte e o estádio vira um templo aceso em branco, vermelho e preto. O torcedor mais calejado pode até fingir frieza, pode até falar que já viu de tudo, que não cai mais em boato. Mas basta cutucar 2 minutos que ele mesmo abre o jogo e confessa que ficou sem dormir. Que ficou imaginando Messi recebendo bola de calcanhar na intermediária ofensiva, levantando a cabeça e achando um passe impossível por dentro da última linha. E a arquibancada rugindo do jeito que só o Morumbi sabe rugir quando sente que vai nascer gol. O encaixe perfeito com Crespo. E não é exagero dizer que seria muito mais do que marketing. E o torcedor entende isso. Porque Messi encaixaria no São Paulo de Crespo de um jeito quase natural, quase fraterno, quase de herança futebolística. Porque Crespo conhece o idioma tático sul-americano que o São Paulo sempre valorizou. Aquele futebol de imposição técnica, de posse qualificada, de ataque pensado, de infiltração coordenada. Não é aquele desespero de ligação direta, é construção com inteligência. E ninguém no planeta lê espaço curto como Messi. Ninguém ataca a zona morta entre zagueiro e volante com tanta frieza como Messi. Ninguém acelera devagar e mata o marcador no terceiro toque como ele. O torcedor já está fazendo o exercício mental de imaginar como ficaria o posicionamento do time com Messi em campo. E a conversa que tomou conta das rodas de bar e dos grupos de arquibancada é que Crespo teria liberdade total para montar um esquema que protegesse o craque e potencializasse o resto do elenco. Algo como uma estrutura em que Messi teria liberdade criativa entre linhas, com 2 volantes de alta intensidade fazendo a compensação defensiva. E laterais que sabem alternar a subida para não expor a recomposição. Ou seja, cenário montado para dar lastro físico e permitir que o gênio decida o jogo onde realmente dói. Esse casamento entre genialidade técnica e estrutura coletiva forte não é sonho vago. Porque o torcedor do São Paulo já viu isso acontecer quando o clube era referência mundial de organização. Quando a gente não só tinha craque, mas tinha ambiente para o craque brilhar. E é justamente essa memória afetiva que voltou a pulsar agora. Porque a ideia de um investidor gigante bancar Messi no tricolor não está sendo vendida só como um capricho de celebridade. Está sendo tratada nos bastidores como um projeto institucional de reposicionamento esportivo e comercial do São Paulo como marca global. E esse ponto, o da marca, talvez seja o mais silencioso e ao mesmo tempo mais explosivo. Porque o tricolor é um clube que sempre carregou seu nome pela força das próprias conquistas. Que ganhou respeito no Japão, na Europa, na América do Sul, não por gritar, mas por levantar taça grande. E agora surge a hipótese de transformar essa herança em vitrine mundial contínua. E é óbvio que nenhuma marca global quer ficar fora de um negócio que coloca Messi e São Paulo na mesma frase. Com Crespo no banco e Morumbi cheio até o último degrau. Quem vive o São Paulo no dia a dia sabe que o torcedor não é ingênuo. Sabe que a situação financeira do futebol brasileiro ainda tem amarras, que tem teto, que tem lei, que tem negociação. Mas também sabe que estamos entrando numa era em que poder financeiro privado está começando a se associar à paixão de massa, para construir narrativa esportiva global. E nesse cenário, o nome do tricolor é gigante demais para ficar de fora. E é por isso que a notícia de que o homem mais forte ligado à Ambev estaria disposto a bancar esse pacote virou tempestade emocional. A repercussão foi imediata e o primeiro impacto é interno de torcida mesmo, porque mexe com autoestima. E autoestima para o São Paulino não é vaidade, é identidade. É lembrar que esse clube nasceu para desafios assim. É gritar para o resto do país que ninguém aqui se acostumou a ficar pequeno. Que ninguém aqui aceitou virar coadjuvante. E que se tem jogador histórico disponível e alguém disposto a custear o sonho, o São Paulo levanta a mão primeiro, bate no peito e fala: deixa com a gente que a gente sabe o que fazer com camisa pesada. E tem outro lado que encantou demais o torcedor e que não dá para ignorar. Messi não é um cara qualquer. Messi é um símbolo de inteligência coletiva, de domínio frio do caos, de gol em noite grande, de final decidida no detalhe.
E nada combina mais com a alma do Morumbi do que noite grande decidida no detalhe. Luz baixa na zona sul, concreto vibrando, Crespo ajoelhado na beira do campo com aquele olhar de quem sabe que está escrevendo o capítulo eterno. E a torcida cantando o nome do tricolor até perder a voz. Crespo, a peça-chave da operação. Quando a torcida imagina Messi no São Paulo, ela não está imaginando só camisa vendida. Ela está imaginando aquele momento que todo São Paulino conhece muito bem. Aquele momento em que você olha o relógio, faltam poucos minutos, a bola parece que queima no pé de todo mundo, menos no pé do cara que nasceu para decidir. E ele chama para si, ajeita o corpo, dá um toque curto com uma tranquilidade absurda, e o estádio prende o ar por um segundo antes de explodir. Catarse. E isso é tão tricolor que chega a dar arrepio de pensar. E Hernan Crespo é personagem central nessa história. Não só porque é o técnico do São Paulo agora, mas porque ele carrega uma autoridade moral dentro do futebol sul-americano que pesa demais numa negociação desse tamanho. Porque Crespo não é só nome de currículo. Crespo é liderança que conversa de igual para igual com qualquer estrela do planeta. Crespo é aquele cara que olha para o craque e fala: irmão, aqui você vai ser protegido. Aqui você vai ser amado. Mas aqui você também vai competir. Porque essa torcida não aceita corpo mole. Essa camisa não aceita turista. Esse escudo exige sangue. E é exatamente por isso que a possibilidade de Messi trabalhar diretamente sob Crespo encantou tanto o torcedor. Porque todos sabem que o argentino não é um jogador que precisa ser convencido a competir. Ele é obcecado por entrega. Obcecado por decisão. E isso conversa com o DNA de um São Paulo que sempre teve relação de devoção com seus símbolos. Aquela relação em que a arquibancada não adora só a habilidade, adora a postura. Adora o cara que vai até o fim. Adora o cara que não negocia a derrota como algo aceitável. No imaginário do torcedor, o Morumbi virou palco perfeito para essa união de forças. Porque o estádio tem aquele peso histórico de templo. Tem aquele corredor de acesso ao gramado que cheira passado vencedor. Tem aquele túnel que faz o coração bater mais forte só de olhar e pensar em Messi subindo aquele túnel, atravessando aquela passarela de concreto, surgindo no gramado sob luz branca e fumaça da torcida organizada. Se tornou um vício visual na cabeça de cada São Paulino que ouviu esse rumor. E tem também o impacto esportivo imediato que essa especulação traz. Porque a simples menção de Messi vestindo o manto tricolor muda completamente a forma como outros jogadores enxergam o São Paulo. Porque todo jogador grande quer jogar com jogador grande. Principalmente quando sabe que o comandante é alguém como Crespo, que é respeitado no vestiário, fala a língua do boleiro, conhece a cultura argentina, entende o ritmo de treino, controla ego sem escândalo e protege o elenco de ruído externo. Essa equação é muito mais profunda do que o torcedor de fora imagina. Porque a chegada de um jogador desse tamanho muda também o mercado interno. Atrai outros nomes. Reajusta patamar de salário para atletas que antes talvez nem colocassem o São Paulo no radar imediato. E cria um efeito magnético dentro da América do Sul. Porque se esse Messi entra no Morumbi sob a tutela de Crespo, você pode ter certeza que muito jogador bom que está na Europa cogita voltar antes do previsto só para dividir vestiário com ele. E isso recoloca o tricolor como polo de excelência esportiva. Do ponto de vista institucional, essa conversa sobre o investidor da grande patrocinadora bancar Messi também faz muito sentido dentro da lógica moderna do futebol. Porque hoje o jogo já não é só bola no pé e arquibancada cheia. Hoje o jogo é plataforma global de conteúdo. Transmissão internacional. Engajamento digital em tempo real. Venda de linha premium. Atração de parceiros comerciais multinacionais. E São Paulo e Messi juntos representam um ativo narrativo que é praticamente infinito. E quando se fala que alguém ligado à Ambev estaria disposto a bancar esse projeto, o torcedor do São Paulo entende a grandeza da jogada. Porque sabe que não é patrocínio comum de camisa. É associação direta de marca com ícone mundial em um clube que já carrega pedigree internacional. É diferente de apostar num projeto de alcance regional. É pegar o São Paulo e colocá-lo de novo na prateleira de clube que exporta conceito, que dita tendência,
que vira notícia fora do Brasil com peso real. A recuperação do orgulho tricolor. E aqui tem um capítulo emocional que talvez seja o que mais mexe com a gente que vive São Paulo diariamente. A recuperação do orgulho. Porque todo mundo sente que o tricolor vinha precisando de um gesto desse tamanho. De um gesto que não fosse só sobre pagar conta e fechar folha salarial, mas sim sobre gritar de volta para o mundo que esse clube é um colosso vivo. E a ideia Messi Crespo Ambev virou o símbolo perfeito dessa virada emocional. Virou bandeira de afirmação. Virou ponto de inflexão sentimental entre passado e futuro. Muito torcedor lembrou de quando São Paulo tinha aquele ar inevitável. Aquele clima de que cedo ou tarde tudo terminaria do nosso jeito. E essa lembrança não é saudosismo vazio, é combustível. Porque ninguém veste essa camisa querendo pouco. Ninguém cresce torcendo para o tricolor para ser coadjuvante. E a conversa de que existe esse interesse real de viabilizar Messi aqui tocou justamente nesse ponto adormecido que agora acordou e está rugindo de novo. O São Paulo sempre teve relação íntima com a ideia de grandeza internacional. Não é exagero dizer que o clube tem obsessão por palco grande. Que respira jogo grande. Que precisa de adversário grande para se sentir vivo. E Messi é talvez o maior palco ambulante do futebol moderno. Um jogador que transforma qualquer gramado em final de campeonato. Qualquer câmera em cinema. Qualquer toque sutil em memória eterna. Isso combina demais com a aura do Morumbi iluminado. E não tem como negar que Crespo se tornou peça-chave também do ponto de vista simbólico. Porque ele representa a ponte entre eras de respeito e o projeto atual. Ele fala diretamente ao torcedor. Ele olha para a torcida e passa confiança. Ele vive o jogo de um jeito que a arquibancada reconhece como verdadeiro. E imaginar Crespo na beira do gramado com Messi em campo coloca o São Paulo em um plano emocional onde nada parece impossível. Tem quem diga dentro da própria arquibancada que esse movimento, se acontecer, muda até a forma como a mídia fala do clube. Porque hoje muito analista trata o São Paulo como aquele gigante histórico que ainda está reconstruindo o terreno, que ainda está reorganizando estrutura, que ainda está em fase de retomada. E a chegada de um jogador desse peso sob comando de Crespo forçaria todo mundo a falar do São Paulo não mais como promessa de retomada, mas como potência atual. E isso não é pouca coisa do ponto de vista de imposição de respeito no vestiário adversário. Porque muito time entra no Morumbi hoje respeitando a camisa, claro, respeitando a torcida, claro, respeitando o estádio, claro, mas não necessariamente tem medo. E Messi em campo muda esse cenário imediatamente. Messi obriga qualquer linha defensiva a recuar 2 passos. Messi muda o jeito que o lateral sobe. Messi altera a zona de pressão do volante rival. Messi condiciona o jogo emocionalmente antes da bola rolar. Por isso, a conversa que dominou o dia entre os São Paulinos não foi só sobre se é caro ou barato, se é viável ou ousadia demais. Foi sobre identidade. Foi sobre devolver ao São Paulo um eixo gravitacional próprio. Aquele campo de força que puxa atenção, que puxa talento, que puxa ambição. E que sempre fez parte da nossa essência, só estava abafado por alguns anos de turbulência. E tem um componente que ninguém ignora. Messi não é um nome polêmico em vestiário. Pelo contrário, é um jogador que costuma somar, que costuma elevar o nível técnico coletivo, e que historicamente melhora o rendimento de quem joga ao redor dele. E isso conversa demais com o tipo de proposta esportiva que Crespo vem tentando implementar, que é baseada em ajuste fino, em ocupação racional de espaço, em paciência para construir e frieza para matar. Não é correria vazia, é inteligência aplicada. A torcida também começou a especular sobre como seria a recepção do Morumbi caso esse sonho se transforme em anúncio concreto. E a imagem que se repetiu nas conversas é quase cinematográfica. Luzes apagadas, show de luz em vermelho e branco, telão aceso com imagens históricas do São Paulo e closes de Messi sorrindo. Crespo entrando junto, punho cerrado, acenando para a arquibancada. E a torcida cantando aquele canto grave que só a nossa torcida sabe puxar quando entende que está vivendo um momento que vai ser lembrado para sempre. O impacto na base e no futebol brasileiro. E para o torcedor tricolor,
pensar em ser o clube brasileiro que traz Messi não é só sobre empilhar nome. É sobre mandar um recado para o resto do continente, deixando claro que a gente quer recuperar nossa condição de referência, não só técnica, mas cultural, emocional, estética. Porque o São Paulo sempre foi um clube que ditava estilo, que ditava discurso, que ditava tendência de postura. E nada dita tendência mais do que colocar o maior do planeta em campo com o nosso escudo no peito. E é claro que no meio disso tudo, Crespo aparece como uma figura que dá credibilidade esportiva ao projeto. Porque não adiantaria nada trazer nome se o vestiário não acreditasse no comando. Se o elenco não respeitasse o treinador. Se não houvesse um plano tático real para fazer isso render. E com Crespo ninguém duvida da autoridade técnica. Porque ele já mostrou ser um treinador que não se perde em vaidade, que mantém grupo fechado, que mantém discurso reto, que cobra intensidade sem humilhar jogador, que protege atleta publicamente e ajusta privadamente. Um ponto curioso que acendeu a torcida é que Messi no São Paulo daria também uma nova referência para a molecada da base. E isso não é papo secundário, porque Cotia sempre foi motor do clube. Sempre foi fábrica de talento. Sempre foi coração jovem do tricolor. Imaginar um garoto recém-subido dividindo o treino com Messi. Recebendo instrução direta de um cara que enxerga jogo em 3 dimensões. É quase indescritível do ponto de vista de formação técnica e mental. E a arquibancada sabe reconhecer quando o clube faz movimento estratégico para fortalecer também o futuro. Porque por mais que Messi seja um impacto imediato de performance e marketing, ele também vira escola ambulante. Ele vira legado. Ele vira padrão de excelência diária. E isso entra para o DNA do vestiário. Passa de geração para geração. Cria mentalidade vencedora que não se compra com discurso vazio. Se constrói convivendo com quem já venceu tudo e ainda tem fome. Outro fator que mexeu com a imaginação do torcedor é a rivalidade interna do futebol brasileiro. Porque todo mundo sabe que nos últimos anos outros clubes ganharam o protagonismo financeiro. Se impuseram com contratações de peso. Viraram assunto internacional por trazer jogador midiático. E o São Paulino está com fome de responder à altura. Não com discurso, mas com gesto concreto. E Messi seria o gesto definitivo. Aquele que muda a conversa em mesa redonda. Aquele que faz qualquer rival engolir em seco antes de fazer piada. E existe uma camada política nisso tudo que o torcedor mais atento já percebeu. Que é a chance do São Paulo assumir de novo o papel de vitrine do futebol brasileiro para mercado global. Porque Messi no Morumbi não é só Messi no São Paulo. É Messi no futebol brasileiro. É Messi enfrentando gramados, viagens, intensidade de torcida sul-americana. É Messi abrindo porta para a transmissão internacional de jogo do tricolor em horário nobre fora do país. E isso é ouro puro para qualquer marca gigante ligada a consumo de massa. E aí volta a força da figura do investidor da Ambev dentro dessa conversa. Porque é fácil entender o valor comercial de atrelar a imagem da empresa a uma operação desse tamanho. Uma operação que não se limita ao jogo de quarta-feira, mas que se transforma em conteúdo infinito. Em campanha publicitária espontânea. Em presença de marca colada a um ícone humano que transcende fronteira de esporte e entra em território cultural, emocional, afetivo. O torcedor também comentou muito sobre como esse movimento respeita a lógica da camisa tricolor. Porque diferente de certas aventuras de mercado que são só importação de nome, a chegada de Messi teria ambientação tática, emocional, histórica, teria comando técnico alinhado, teria estádio preparado, teria torcida faminta por grandeza, teria projeto comercial estruturado, teria, enfim, coerência. E coerência somada à ousadia é justamente a fórmula que sempre fez o São Paulo ser São Paulo. E Crespo, nesse cenário, é quase um maestro de orquestra sinfônica. Porque ele seria o responsável por harmonizar tudo isso. Por equilibrar ego. Por alinhar discurso. Por garantir que Messi não vire atração isolada, mas sim peça de um projeto coletivo. O sonho que pode virar realidade. E isso conversa muito com a mentalidade do torcedor tricolor.
que mesmo adorando o protagonista absoluto, sempre valorizou o time. Sempre cobrou a entrega de todos. Sempre bateu no peito para dizer que aqui ninguém joga sozinho. Outra coisa que pegou muito entre os São Paulinos é que Messi é um jogador que não precisa provar nada para ninguém. E isso, ao contrário do que parece, é um ponto forte. Porque significa que ele chega leve. Chega inteiro emocionalmente. Chega com autoridade tranquila. Sem desespero por vaidade. E isso facilita demais o trabalho de Crespo, que não teria que gerenciar crise de afirmação pessoal. Poderia focar em encaixe tático, em gestão física e em sincronia ofensiva. E existe também uma camada afetiva muito pessoal para o torcedor que cresceu vendo São Paulo como sinônimo de ousadia. Porque essa possibilidade de Messi no tricolor reacende na gente aquele espírito provocador que sempre fez parte da nossa arquibancada. Aquele sorriso de canto de boca. Aquele ar de quem olha para o rival e fala: vocês não estão entendendo o tamanho da encrenca que está vindo aí. Porque quando esse clube resolve ser grande, ele é maior do que qualquer um imagina. E mesmo que ainda estejamos falando de rumor, e o torcedor sabe que é rumor, o simples fato de esse rumor existir de forma articulada, com estrutura financeira possível via figura externa poderosa, com encaixe técnico viável com Crespo, e com ambiente emocional perfeito no Morumbi, já foi suficiente para virar assunto dominante entre os tricolores. Porque ninguém consegue mais falar de outra coisa. Ninguém está pensando em tabela. Ninguém está pensando em rodada. Todo mundo está pensando em Messi batendo falta de pé esquerdo na frente da nossa torcida. E se tem uma torcida que sabe transformar sonho em pacto coletivo é a do São Paulo. Porque essa arquibancada já empurrou o time que parecia morto. Já virou jogo improvável. Já carregou o elenco no braço em momento delicado. E agora a sensação é que a massa tricolor está pronta para fazer sua parte de novo. Pronta para transformar o Morumbi em palco permanente de adoração e cobrança na mesma medida. Porque aqui carinho e exigência andam juntos. Ninguém ganha colo sem entregar suor. E Crespo sabe disso. Crespo lê isso. Crespo sente isso. Crespo fala com esse sentimento de igual para igual. E talvez seja por isso que esse rumor pegou tanto. Porque o torcedor olha para o banco e enxerga um comandante que ele confia para conduzir esse tamanho de operação. Um comandante que não vai se deslumbrar. Não vai virar mascote de superstar. Não vai perder o foco esportivo. Porque Crespo é competitivo até o osso. Ele respira vitória. Ele não nasceu para ser figurante na própria história. E é impossível negar que a simples menção de Messi no São Paulo reacende uma chama que tem nome e sobrenome. Hegemonia. Porque hegemonia sempre foi palavra que acompanhou o nosso clube. E ela nunca foi construída apenas com um jogador. Sempre foi construída com projeto. Com mentalidade. Com comando técnico respeitado. Com infraestrutura. E com coragem de se colocar no centro do mundo. E a possível chegada de um craque desse tamanho, respaldada financeiramente por um gigante corporativo, recoloca essa palavra no nosso vocabulário cotidiano. Também se falou muito entre os torcedores sobre como isso influencia o futuro político e institucional do clube. Porque movimento desse tamanho eleva o patamar de cobrança interna. Ele obriga a planejamento. Ele obriga a estabilidade de comando. Ele obriga a responsabilidade com o elenco. Ele obriga a continuidade técnica. E isso pode ser justamente o gatilho para consolidar de vez a ideia de que o São Paulo precisa parar de trocar projeto a cada intempérie. E começar a construir ciclos longos com convicção clara, especialmente com Crespo conduzindo. Outro ponto que mexe demais com o torcedor é imaginar como seria ver Messi sendo ovacionado pelo Morumbi. E respondendo de volta, não só com gol e assistência, mas com aquele gesto discreto. Aquela mão levantada de agradecimento. Aquele toque de humildade que sempre marcou a carreira dele. Porque o São Paulino é apaixonado por jogador que entende o peso da arquibancada. Que devolve o carinho. Que respeita a mística do estádio. E Messi é exatamente esse perfil de craque que conquista pelo talento e pela postura. Tem gente dentro da torcida dizendo que se isso se confirmar,
Muda até a forma como São Paulo se apresenta no mercado internacional para amistosos, torneios, pré-temporada. Porque todo mundo vai querer enfrentar o tricolor. Todo mundo vai querer ter o Morumbi na sua agenda. Todo mundo vai querer filmar a nossa camisa. E isso abre porta para acordos que fortalecem ainda mais o caixa, criando um ciclo virtuoso que alimenta a competitividade esportiva e alivia aquela sensação de sufoco financeiro que nos perseguiu nos últimos anos. E claro que no meio de tudo isso, o torcedor também se permite sonhar com o lado mais puro do futebol, que é aquele momento em que você leva seu filho pela primeira vez no estádio, segura a mão dele, sobe a rampa do Morumbi, e lá embaixo está Messi com a camisa tricolor. E o menino olha e entende sem que você precise explicar nada, que ele está vendo história viva, que ele está presenciando algo que vai contar pelo resto da vida. E essa é uma memória geracional que não tem preço. Mas voltando para o campo, o encaixe tático continua sendo tema quente. Porque o São Paulino não quer saber só da foto de apresentação. Quer saber de bola rolando. Quer saber como Crespo encaixa as peças. E a teoria que mais circula entre os torcedores mais obsessivos por análise é que Messi entraria num São Paulo armado para controlar o ritmo do jogo com posse qualificada, atraindo o adversário e punindo nas costas. Sempre começando partindo de uma zona entre meia e ponta invertida, recebendo livre para construir e finalizar. Outro aspecto que está sendo dito de arquibancada para arquibancada é que Messi seria a figura ideal para atrair marcação dupla e liberar corredor para quem vem de trás. E isso é ouro em campo sul-americano. Porque hoje em dia muita defesa fecha bloco baixo e tenta matar o jogo na porrada. E Messi é aquele tipo de jogador que obriga o adversário a quebrar o próprio plano, a sair da zona de conforto, a esticar linha. E quando o adversário estica a linha contra o São Paulo dentro do Morumbi, ele está assinando sua própria sentença. E o torcedor também não deixou passar o lado emocional entre Crespo e Messi. Porque não é segredo que existe respeito mútuo entre jogadores que vêm dessa escola de futebol que valoriza inteligência e leitura fina de jogo. E isso pesa demais. Porque Messi sempre rendeu muito quando sentiu que o treinador entendia sua forma de enxergar o campo. E Crespo é justamente esse tipo de treinador, que não tenta engessar o craque, mas cria um ecossistema em que o craque vira catalisador do sistema inteiro. A narrativa que tomou conta do São Paulo hoje é que esse não é um interesse movido por impulso. É um plano que mistura ambição esportiva e estratégia corporativa, que enxerga o tricolor como vitrine e Messi como motor emocional dessa vitrine. E Crespo como elo de credibilidade esportiva para amarrar tudo e garantir que isso não vire circo mediático, mas sim futebol de alto nível dentro de campo. E até quem normalmente é mais crítico, mais cético, mais desconfiado de qualquer rumor, admitiu que esse papo tem estrutura demais para ser jogado fora como conversa de bar. Porque faz sentido demais na lógica atual do futebol mundial. Faz sentido demais na história do São Paulo. Faz sentido demais na trajetória de Crespo como treinador. E faz sentido demais para uma empresa gigante que quer atrelar o próprio nome a algo que transcenda propaganda e vire legado. E esse termo legado está sendo repetido pela torcida com brilho no olho. Porque o São Paulino não quer só comemorar contrato. O São Paulino quer construir capítulo eterno. Quer olhar para trás daqui a alguns anos e dizer: eu estava lá quando o São Paulo deu o passo que mudou tudo. Eu estava lá quando o Morumbi virou vitrine mundial de novo. Eu estava lá quando Crespo e Messi dividiram o mesmo gramado defendendo a nossa camisa. No fim das contas, a explosão emocional que varreu a torcida tricolor hoje não é apenas sobre trazer um craque. É sobre retomar nosso lugar de fala no futebol mundial. É sobre virar referência de novo. É sobre olhar para qualquer rival, seja nacional ou internacional, de queixo erguido e peito estufado, dizendo com todas as letras que o São Paulo não aceita ser tratado como lembrança distante de glória antiga. Porque o São Paulo é glória presente, glória ativa, glória em movimento. E é por isso que, com todo o respeito e com toda a calma que eu tento ter escrevendo isso como torcedor, eu preciso dizer uma coisa do fundo da alma tricolor. Se esse projeto realmente tomar corpo e se Messi realmente entrar no Morumbi vestindo nosso manto sob o comando de Hernan Crespo,
Não vai ser só contratação. Não vai ser só manchete. Não vai ser só explosão de rede social. Vai ser a confirmação viva de algo que a gente nunca deixou morrer dentro da gente, nem nos piores dias. A certeza absoluta de que o São Paulo nasceu para ser gigante e vai continuar sendo gigante. E a partir de hoje, goste quem gostar e doa em quem doer, todo mundo vai ter que voltar a falar do São Paulo como protagonista. E todo protagonista precisa da sua lenda. E a nossa lenda pode estar mais perto do que o mundo imagina. Vamos São Paulo! E aí, nação tricolor? O que você achou dessa análise completa e emocionante sobre a possibilidade da Ambev bancar a chegada de Lionel Messi ao nosso São Paulo sob o comando de Hernan Crespo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Você acredita que esse sonho pode virar realidade? Como você imagina Messi jogando no Morumbi lotado? Qual seria a sensação de ver o melhor jogador da história vestindo o manto tricolor? Compartilha com a gente o que você está sentindo nesse momento. Porque essa é a nossa história sendo escrita agora. Se você curtiu esse conteúdo exclusivo e apaixonado, não esquece de deixar aquele like maroto e compartilhar com todos os São Paulinos que você conhece. Vamos espalhar essa notícia histórica para todo o Brasil. Vamos mostrar que a torcida tricolor está viva, pulsante e pronta para fazer história. E se você ainda não é inscrito no R7 Tricolor, o que você está esperando para fazer parte da maior família São Paulina da internet? Corre agora, aperta aquele sininho e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade bombástica do nosso tricolor do Morumbi. E para você que quer ir além, que quer apoiar de verdade o canal, que quer fazer parte da nossa família VIP com conteúdos exclusivos, análises aprofundadas, lives especiais, bastidores e muito mais, clique em Seja Membro aqui embaixo agora mesmo. Vamos juntos construir a história do R7 Tricolor. Sua participação é essencial para o crescimento do canal. Comenta, compartilha, interage, manda áudio, faz stories. O R7 Tricolor é seu, é nosso, é do São Paulo Futebol Clube. Juntos somos imbatíveis. Juntos vamos transformar esse sonho em realidade. E lembra, enquanto houver um fio de esperança, a gente acredita. Enquanto houver uma chance, a gente luta. Porque ser São Paulino é isso. É não desistir nunca. É sonhar com o impossível. É acreditar que quando o São Paulo quer, quando o São Paulo decide, ninguém segura. Que a Ambev banque. Que o Crespo comande. Que o Messi vista o manto. Que o Morumbi exploda. E que a gente possa gritar juntos bem alto. É campeão. Vamos São Paulo. O gigante acordou. Um abraço gigante, tricolor e emocionado. E até o próximo vídeo com mais notícias quentíssimas. Porque aqui no R7 Tricolor a gente respira São Paulo 24 horas. Rumo à glória. Hashtag Messi, hashtag São Paulo, hashtag R7 Tricolor, hashtag SPFC, hashtag Morumbi, hashtag Crespo, hashtag Ambev.